Boa tarde a todos. Vamos aqui então, pessoal, olhar aqui, ó. Primeiramente aí, ó, o que é fração, né? Vamos lembrar, fração. Fração é uma divisão entre dois números, né? Na qual não vai resultar um número natural, né? Dá um número decimal. Então, ou seja, ela vai representar uma parte de um todo, né? Bom, você deve lembrar da aula passada que fração ela possui duas partes, né? Um é o numerador e o outro é o denominador, né? Então nós temos aí, ó, um exemplo aqui. Então, se eu tiver lá, ó, na fração 3 quintos, né? Na fração 3 quintos, eu tenho aqui então um numerador e aqui o denominador. Desculpa a letra aí que ela é feia mesmo, não tem jeito não. Então, fração é isso aí. Sabendo que a gente tem duas partes, o numerador e o denominador. O denominador indica quantas partes o todo foi dividido e o numerador indica em quantas partes o todo, né, foi utilizado, né, o que a gente usa. Se a gente fosse fazer o desenho, eu dividi um todo em 5 partes e colori 3, né? Tá, mas o nosso assunto agora é frações equivalentes. Bom, o que são frações equivalentes? As frações equivalentes são as frações que elas, né, representam a mesma parte de um todo, né? Elas vão representar a mesma coisa. Ou seja, se a gente fazer o desenho delas, ela vai estar repartindo a mesma quantidade. Seria a mesma coisa eu falar para vocês, eu pegar uma pizza, dividir ela em 4 partes e comer duas, né? Comer a metade da pizza. Ou dividir essa mesma pizza em 8 partes e comer 4, né? Também comer a metade da pizza, né? Então, ou seja, são frações que vão representar a mesma quantidade, né? E tem duas maneiras da gente identificar, ou seja, criar frações equivalentes. Uma delas é multiplicando e a outra é dividindo. Por exemplo, se eu tiver a fração 3 quartos, né? Na fração 3 quartos, se eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor, vou pôr aqui por 2, 3 vezes 2 eu tenho 6, 4 vezes 2 eu tenho 8. Então, nós teremos então a fração 6 oitavos. Então, quer dizer que 3 quartos e 6 oitavos são frações equivalentes. São frações equivalentes, né? Então, essa é uma maneira de eu achar a fração equivalente, é multiplicando tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor. Eu multipliquei aqui por 2, mas poderia ser qualquer número diferente de 0 e de 1, né? Porque se multiplicar por 0 vai zerar, se multiplicar por 1 vai dar a próprio número, né? A outra maneira é se eu dividir. Vou pegar aqui então a fração, vamos supor, uma fração 54/36 avos. 54/36 avos. É uma fração, né, bem, né, grande. Então a gente podemos, ó, quando a gente divide, né, a gente também, ou seja, eu posso simplificá-la, torná-la uma fração mais simples, né, com números mais simples. Aqui, ó, estão com números grandes. Então eu vou simplificá-la. Aí como é que eu simplifico? Bom, se aqui eu multipliquei pelo mesmo número, aqui eu tenho que dividir pelo mesmo número. A gente tem que achar um número que vai dividir o 54 e o 36 ao mesmo tempo. Vamos lembrar que 54 e 36 são pares, então eles dividem por 2. E é o que eu vou começar fazendo, eu vou simplificar eles dividindo por 2. Então 54 dividido por 2, eu tenho 27. 36 dividido por 2, eu tenho 18. Então, a fração 54/36 avos é equivalente à fração 27/18 avos. Se vocês olharem, ó, ainda existe um número que divide o 27 e o 18 ao mesmo tempo, que no caso é o 3.
Vamos achar outra fração equivalente. 27 dividido por 3 é 9. 18 por 3 é 6. E ainda dá para simplificar mais um pouquinho por 3 de novo. 9 por 3 eu tenho 3. E 6 por 3 eu tenho 2. Chegamos então à fração 3 meios. A fração 3 meios, não, além do 1, não existe nenhum número que divide o 3 e o 2 ao mesmo tempo. Então, essa fração aqui, né, como ela não tem como eu diminuir mais ela, nós vamos chamá-la de fração irredutível. Ou seja, não tem como dela reduzir mais, né? Ela chegou a um ponto que não diminui mais. Então, ela é uma fração irredutível, né? Então, tá aí, ó. São duas maneiras da gente achar, então, as frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte de um todo, como eu dei um exemplo, né? Se eu tenho uma pizza, um doce, por exemplo, um chocolate, de que ele está dividido em 4 partes, eu como 2 dela. Então, eu comi a metade do chocolate. Ou se ele tiver dividido em 8 partes, eu como 4, também comi a metade, né? Então, ou seja, são frações que vão representar a mesma quantidade, né, que a gente utilizou. As maneiras de achá-las é multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou dividindo pelo mesmo número, né? Na atividade proposta, eu vou fazer um exemplo aqui, né? A atividade que foi proposta aí, eu passei né, que temos então as frações. Vamos supor, né, um exemplo aqui, ó. Um exemplo para a atividade que a gente passou aí para vocês. Né? No exemplo, eu pus aí, ó, vou pôr aqui, ó, 7/5 seja igual a alguém 15 avos. Ou seja, está faltando um numerador aqui, ó. Né? Então, eu quero descobrir quem é que eu vou colocar aqui que vai se tornar a fração equivalente a 7/5 sem, né, mudar o denominador. Então basta prestar atenção. O meu denominador aqui era 5, passou para 15. Qual número que eu usei para chegar a 15? O que a gente usou? Foi então, a gente multiplicou 5 por 3, não foi? Ó? 5 vezes 3, 15. Né? Então 5 vezes 3 eu tenho 15. Olha lá, se eu multipliquei aqui, eu também vou ter que multiplicar aqui. Se eu multipliquei por 3, aqui também tem que ser por 3. Então, 7 vezes 3, aqui vai ser 21. Então, a fração equivalente que eu estou procurando a 7 quintos é 21 15 avos. Né? Outra maneira aí, pode estar aí para a gente, por exemplo, né, se eu tiver aí a fração 64 76 avos, onde eu vou ter 16 sobre alguém. Ou seja, está faltando aqui agora o meu denominador, né? Está faltando o denominador aqui. E eu tenho que achar quem é que vai estar aqui nesse denominador. E para me achar quem está aqui nesse denominador, né? Basta verificar. Aqui era 64, passou para 16, então ele diminuiu. Então eu vou multiplicar? Não, né? Eu tenho que dividir. E qual número eu divido 64 que dá 16? Né? Qual número eu divido 64 que vai dar 16? Uma maneira seria eu descobrir, seria dividir 64 por 16. Se você fazer isso, você vai achar o 4. 64 dividido por 4 dá 16. Então aí é só dividir o 76 por 4 que eu vou achar quem vai ficar aqui embaixo. E se você dividir 76 por 4, você vai achar 19. Então, nós temos a fração 64 76 avos. Ela é equivalente à fração 16 19 avos. Certo, pessoal? Espero ter ajudado aí. Vai ter aquele joinha.